Que o Deus dos céus, nosso Pai Celestial, nos abençoe a todos nós, que a manifestação de Deus e o poder do Altíssimo, que a glória do Eterno nos acompanhe neste lugar em que nos congregamos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, em cada lugar de congregação, onde o Senhor tem tido tanta misericórdia, tem se manifestado a todos os corações dispostos, onde o Deus do céu semeou sua semente. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, recebam uma saudação respeitosa e cordial da nossa parte. Vocês são bem-aventurados nesse dia, se conectaram ou chegaram vocês a um lugar das nossas congregações, onde a manifestação de Deus é real, glórias ao nosso Deus, onde Deus vive e onde Deus se manifesta. E a todos os irmãos que nos acompanham aqui nesse dia, neste lugar, aqui na igreja de Weston, na Flórida, nos Estados Unidos, que Deus abençoe imensamente, glórias ao nosso Deus. Vamos estar orando ao nosso Deus, Pai Celestial, bendito Senhor, Pai Santo dos céus, bendito Senhor, Pai maravilhoso, Deus da glória, quão grande é teu nome, sobre os céus, sobre a terra. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor, e te exaltamos, te adoramos e te glorificamos, porque tu é um Deus poderoso, um Deus majestoso, um Deus que nos faz ter reverência, nosso alto refúgio, nossa fortaleza, nosso esconderijo, nosso pronto auxílio em cada tribulação, em nossas vidas, dificuldades. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa bênção, o poder do Altíssimo no meio de nós. Obrigado, Senhor, porque nos tem permitido, Pai eterno, desfrutar desse novo método de salvação na cruz do Calvário, Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue, que nos reconciliou contigo, ó Pai, nos deixando entrar, Senhor, nessa bênção maravilhosa de salvação e da sua vida eterna. Senhor, não nos deixaste sozinho. Obrigado porque nos deixaste essa maravilhosa, Senhor, bênção, que é o seu Espírito Santo, os dons espirituais. Obrigado, Senhor, pela manifestação do seu poder através da profecia. Obrigado porque tu nos fala, porque tu nos guia por sonhos, por visões. Graças, Senhor, te damos pelos milagres, pelas maravilhas, pelas grandezas, mas ainda pela mudança de vida e a perfeição que nos dá a cada dia. Obrigado, Senhor, porque tem restaurado a nossa existência e nos está preparando, Senhor, através de sua doutrina, através dos seus ensinamentos, Senhor, para chegarmos até ti pela eternidade. Obrigado, Senhor, pelo seu ministério, pelo seu respaldo à nossa irmã Maria Luísa, porque, Senhor, esse respaldo, Senhor, é muito evidente, porque em 150 países, e mais do que isso, já temos visto, Senhor Deus, os corações dispostos a louvar-te, como faremos nós neste dia, que te bendiziremos, como cada coração, Senhor, vai sair esse louvor para louvar-te. Abençoa, Senhor, se manifesta, pois tudo pedimos e expressamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 40, livro de Isaías, capítulo 40. Vamos estar realizando essa leitura, como as orações, como os cânticos, como os louvores, como as exaltações, com muita reverência, com todo respeito, mas com todo fervor e com toda alegria para o nosso Deus. Isaías 40, a partir do versículo 18, vamos estar lendo alguns versos e vamos fazer essa leitura com muita reverência para a honra e glória do nosso Deus. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou a que imagem compareis com ele? Vamos juntos. O artífice prepara a imagem de escultura, o ourives a cobre de ouro e lhe funde cadeias de prata. O pobre escolhe para oferecer-lhe madeira que não se corrompe. Busca-se um artista hábil que lhe faça uma imagem de escultura que não se mova. Olha esse verso tão lindo, verso 21. Não sabeis, não ouvis, nunca vos foi dito desde o princípio? Não haveis aprendido como se fundou a terra? Ele está sentado sobre o círculo da terra, glória a Deus, cujos moradores são como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, desdobra-os como uma tenda feita para morar. Verso 25. A quem, pois, far-me-eis semelhante ou me comparareis? Disse o santo. Diz o 26. Levantai vossos olhos e veja,
Quem criou estas coisas? O que arranca e conta seu exército, a todos chama por seus nomes, pela grandeza de sua força, e o poder de sua energia não faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas tu, Israel, meu caminho está escondido do Senhor, e ao meu Deus se posso meu direito? Não sabes, não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor, o qual criou os confins da terra, não desfalece, nem se fadiga com cansaço? Sua inteligência é inescrutável? Ele dá vigor ao cansado e acrescenta energia ao que não tem forças. Os jovens se cansam e se fadigam, os valentes fraquejam e caem, mas os que esperam no Senhor adquirem novo vigor, levantarão o voo como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem dá honra e a glória ao Senhor? Glória a Deus! Pode sentar, irmãos. Vamos agora nos bendizer a nosso Deus e Pai eterno dos céus. Que maravilhoso poder compartilhar com todas as pessoas recentes nessa maravilhosa congregação. A todas as pessoas que hoje nos visitam pela primeira vez, que Deus se manifesta aos seres humanos. Glórias ao nosso Deus. Porque aqui Deus se manifesta porque Ele existe, Ele vive, porque Ele fala, porque é um Deus real, um Deus que se manifesta, é um Deus que nos guia, é um Deus que podemos senti-lo. E graças a nosso Deus pela sua infinita misericórdia, nessa maravilhosa igreja, a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, nos sentimos felizes e gratos porque o Senhor nos fala, o Senhor é Espírito, Ele é verdade, porque em Espírito e em verdade o invocamos, em Espírito e em verdade o louvamos, em Espírito e em verdade nos respeitamos, em Espírito e em verdade o buscamos, e temos encontrado a sua misericórdia infinita, e temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui conosco, e quando o buscamos, entrará em nossos corações e se manifestará através dos dons espirituais. E vivemos aqui eternamente gratos com o Senhor, pelas visões, pelos sonhos, que são nossa direção particular, mas sobretudo pela profecia. Visitem uma das nossas congregações e temos também a página web da igreja, a página oficial idmji.org. Ali você vai encontrar a nossa missão, vai ver o início, vai ver a história, ali vai encontrar os endereços para que você possa chegar à igreja mais próxima e procure o lugar mais próximo de onde você vive ou de onde você trabalha, para que você possa ver o Senhor operando e se manifestando e falando a sua vida, falando ao seu coração. Sobretudo, se você é constante, Ele te dará paz, Ele te dá alegria, fortaleza, aleluia, glórias a nosso Deus. Por isso cantamos a Ele com tanta alegria. Vamos cantar também, ó Pai eterno, hino 163. Alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón. Venimos a traer precioso don, Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Quão grande e maravilhoso é o Senhor. Quem dá glória a Deus? Que maravilhoso está diante de um Deus que vive, maravilhoso está diante de um Deus que se manifesta, maravilhoso está diante de um Deus que nos tem acompanhado mais de 60 anos. Quando um coração se dispôs, a nossa irmã Maria Luísa,
a quem Deus escolheu, esse coração disposto que buscava de sua presença. Nós hoje fomos acrescentados também nessa promessa, nessa bênção tão maravilhosa. E se você quer conhecer mais sobre nós, como eu falei agora há pouco, dizia sobre a página oficial da nossa igreja, e temos também os canais oficiais como do YouTube, o canal da igreja no YouTube, de igual maneira, e o canal oficial da nossa irmã Maria Luísa Piraquive, oficial. Ali poderão se inscrever, assim como estão vendo pelo tutorial que está passando neste momento, para que se inscrevam e possam receber todas as notificações, todas as comunicações sobre as meditações, sobre os testemunhos, sobre os estudos bíblicos. É uma doutrina maravilhosa que vem dos céus, através do Espírito Santo, que nos traz paz e regozijo em nossos corações, com uns testemunhos maravilhosos, inigualáveis, como nesses dias se apresentou. Está ali registrado, vocês podem ver, contado pela própria pessoa presencialmente, uma jovem aqui do sul da Flórida, onde aconteceu um tiroteio. Essa notícia foi muito divulgada aqui no nosso país. Escutamos essa notícia e foi impactante. E também ela testificava que faz 2 meses que o Espírito Santo lhe disse que estaria aguardando a sua vida. E assim foi que nesse dia que aconteceu esse incidente, ela sentiu enferma, se sentiu como que sem vontade de ir à universidade, e ela costumava ir todos os dias, mas precisamente nesse dia que apresentou esse fato tão lamentável, Deus lhe guardou a vida. Aleluia, glórias a nosso Deus, porque Deus é imenso, porque Deus é maravilhoso, porque Deus tem a bênção para todos nós, como também uma outra jovem, porque sofria de anorexia. É um espírito tão forte que não deixa a pessoa comer, que dá temor na pessoa de engordar. Me perdoe a expressão, com todo respeito eu falei. E durante muitos anos sofreu de depressão, durante muitos anos a angústia, a agonia e o temor. Mas como o nosso Deus é poderoso, e como o nosso Deus é nosso médico por excelência, o nosso Deus liberta. Por aqui vivemos a Bíblia é maravilhosa e diz que o Senhor liberta os cativos. Glórias a nosso Deus. E Deus a libertou, está curada, a sua saúde está perfeita, aleluia, glórias a nosso Deus. Como também salvou uma criança com síndrome de Down. Eu os convido que de igual maneira esteja olhando esses testemunhos que alimentam a nossa vida espiritual, que nos fortalece a nossa existência e nos ensina a confiar e ter convicção que Deus vive, que Deus reina, que está no meio de nós. Todos creem assim, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos dar graças a nosso Deus por essas bênçãos, por tua manifestação, pelo seu poder. Oremos. Bendito Deus, Pai Santo dos céus, te damos as graças, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Vamos te dar as graças, Senhor, porque tu, Senhor, tem tido tanta misericórdia de nós, e no meio de sua misericórdia, Senhor, a sua manifestação com o poder do seu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelos dons espirituais, porque ele nos edifica como uma coluna e baluarte, Senhor. Obrigado, Senhor, porque através do Espírito Santo, Senhor, somos edificados, a sua manifestação chega em nossas vidas, e tu nos usa e é maravilhoso. Somos testemunhas do seu poder, somos testemunhas da mudança de vida, somos testemunhas da transformação, e por isso estamos eternamente gratos a ti, Senhor, porque tu, Senhor, nos fizeste novas criaturas em ti. Como estavas caídos, tu nos levantastes. Quando estávamos, Senhor, presos, tu nos libertastes. Quando estávamos impossibilitados na vida, tu nos renovastes nossas forças e nos deu esperança para seguir adiante. Que honra, Senhor, estar na tua presença. Que privilégio imensurável estar no lugar, Senhor, onde tua manifestação é real, onde tu vives, Senhor, onde tu se manifestas, onde deu regozijo a nossas almas, onde nos deu, Senhor, gozo, paz, esperança, onde cada palavra que tu nos fala, Senhor, está sendo cumprida paulatinamente em nossas vidas. Obrigado pelo seu caminho de salvação, de vida eterna. Ó Deus poderoso, nos ensinastes a dizimar, a ofertar, para que o seu evangelho cresça e se expanda, Senhor. Esse é o propósito dos dízimos e das ofertas, Senhor. Expandir, Senhor, essa palavra maravilhosa, para que milhões de pessoas, de seres humanos na face da terra, possam receber essa oportunidade de ser guiados por um Deus vivo, por um Deus de poder, por um Deus grande, por um Deus poderoso, por um Deus maravilhoso. Assim, Senhor, te pedimos que receba os dízimos e as ofertas, Senhor, e tudo te agradecemos e te dizemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Coro número 169, grande é o Senhor. Coro 169. Quão grande e quão maravilhoso é nosso Deus. Com essa alegria, vamos cantar também o coro 143, Aleluia, te louvamos. Coro 143. Quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. Agora os deixo na companhia da nossa amada irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã. Que meu Senhor os abençoe grandemente no dia de hoje. Recebam bênçãos do céu. Que nosso Pai Celestial está sempre ao nosso lado, ouvindo-nos, olhando-nos, observando-nos. Diz os Salmos que o Senhor está lá, sentado em seu trono, e desde lá observa a terra, a todos os filhos dos homens, quer dizer, a humanidade.
Mas entre essa humanidade, pois estamos alguns pouquinhos comparado com todas as pessoas que tem no mundo, e somos pouquíssimos, mas nosso coração é muito grande para nosso Deus. Nosso coração se expande e nós desejamos agradar e louvar e bendizer a esse Deus todo onipotente, esse Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso Pai que nos abençoa. Podem sentar-se e dou as boas-vindas a todas as pessoas que pela primeira vez se agregam, vêm para ver o ensinamento ou se congregam em algum lugar, em alguma igreja. Pessoas recentes também que veem o ensinamento. Todos vocês são bem-vindos. Também aqui os irmãos que estão comigo no dia de hoje, bem-vindos. Que meu Senhor sempre tenha misericórdia de nós, nos ajude o Senhor, para nós podermos dar a Ele o que Ele merece, dar a honra, dar a glória, dar o louvor a nosso Deus. Ele o merece. Portanto que estamos contentes e creio que hoje também, como sempre, nosso coração disposto para receber o ensinamento, para meditar nessa palavra maravilhosa, nesses relatos maravilhosos dos feitos que nosso Senhor Jesus Cristo viveu naquele tempo, naquela época, e que nos deixou muitos ensinamentos. O Senhor aqui nos deixa ensinamentos para sempre. Não era somente para aquele tempo, senão para hoje e para sempre. São os seus ensinamentos, porque o Espírito Santo está conosco, vivificando cada palavra, cada linha que se lê, cada parágrafo que estejamos lendo da Bíblia. O Espírito Santo está aí, vivificando tudo isso em nossas vidas, em nosso coração. Portanto, que vamos hoje seguir com Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. No capítulo 23 de Mateus. E aqui, aqui tem um semitítulo em minha Bíblia que diz: Jesus Cristo acusa os escribas e os fariseus. E tudo que temos lido até agora, percebemos que os escribas e os fariseus, eles converteram-se nos inimigos do Senhor, visto que eles naquele tempo, eram os mestres da lei, os que sabiam a lei de Deus, a lei de Moisés, e sempre estavam criticando, questionando, menosprezando tudo que o Senhor falava, tudo que o Senhor ensinava. Eles, ainda que viam os milagres, eles viam que o Senhor manifestava-se fazendo milagres, tinha curas e prodígios, e percebiam que o Senhor também conhecia as Escrituras. Eles nunca olharam essas coisas, nunca entenderam, nunca compreenderam, senão que seguiram como nessa inimizade, tentando fazer mal ao Senhor, buscando ocasião para que ele caísse em algum erro, para levá-lo prisioneiro, para matá-lo ou para apedrejá-lo. Eram as intenções desses personagens. Assim que aqui vamos ler sobre o que o Senhor Jesus expressou, acusando a essas pessoas que eram os cabeças. Supunha-se que eles eram os pais ou os mestres do povo, os que tinham que levar este fardo e ser o apoio do povo para que o povo buscasse a Deus, conhecesse os caminhos de Deus. Então, eles eram os encarregados desse trabalho. Mas não foi assim. Eles nunca se comportaram dessa maneira, nunca fizeram bem seu trabalho.
E por isso o Senhor aqui, vamos ler tudo o que o Senhor dizia deles e vamos analisar alguns detalhes que servem também para nós hoje, para a nossa vida de hoje, nos serve para que nós também colocamos em prática o bom, o melhor, o reto e agrademos a Deus. Então diz, 23:1 diz, Mateus 23 diz, então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e os fariseus. Eu creio que vocês entendem o que significa na cadeira de Moisés. Assentaram-se os escribas e os fariseus. A cadeira, pois, a Moisés Deus lhe deu a lei e lhe ensinou como era que o povo de Israel tinha que exercer, obedecer e trabalhar nesses mandamentos para agradar a Deus. Eles tinham que cumprir os mandamentos. E Moisés ouviu a Deus e escreveu em um livro, e logo ele, assim mesmo, ensinava ao povo que estava formando. Um povo que estava se formando desde o momento que ele sai com esse povo do Egito, como 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, aí começou a formar essa nação, esse povo de Israel. E Deus, então, dá a Moisés todos os requisitos, toda a doutrina e o caminho que eles tinham de tomar, tinham de seguir. Por isso, a isso se chama a cadeira de Moisés. Diz que nessa cadeira de Moisés, os que se sentavam aí eram os escribas e os fariseus, porque a eles tinham encomendado esse trabalho de ensinar a lei, praticá-la, ensiná-la e ensinar ao povo que tinham que cumprir com essa lei de Moisés. E por isso, o Senhor lhes dizia, na cadeira de Moisés não se senta o povo, porque eles não sabem, são ignorantes, então precisam-se de mestres para que eles ensinem a palavra de Deus, o caminho de Deus. Então ele diz, quem são os que estão nessa cadeira ali sentados, ensinando? Quem são esses mestres? Os escribas e os fariseus. E diz o verso 3, assim, tudo quanto vos disserem que guardeis, guardai-o e fazei-o. O Senhor estava dizendo ao povo, eles estão ensinando a lei de Moisés. E tudo o que eles digam que façam, que vocês têm que fazer, faça-o. Fazei-o, diz, mas não façais conforme a seus maus exemplos, as obras deles, porque as obras deles eram mau testemunho, eram maus exemplos. Eles não estavam cumprindo com a lei de Moisés. Eles a ensinavam, mas não a praticava. Não colocava em prática o que ensinava. E por isso o Senhor lhes diz, tudo que esses mestres, lhes ensine, faça-o, cumpra-o, mas não façam conforme suas más obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de levar. Quer dizer que aqui o Senhor estava se referindo que já eles estavam inventando tradições, inventavam festas, inventavam programas, tinham que estar comemorando muitos acontecimentos e inventavam muitas tradições em sua maneira de viver, e eles tudo faziam-no e obrigavam ao povo a cumprir com todas essas coisas que eles inventavam, com essas tradições e com essas festas, festividades e programas que não estavam escritos na lei de Moisés, mas que eles faziam-no porque tinha que comemorar isto e aquilo. Então, eles punham estes fardos para o povo, obrigando o povo a cumprir, e se o povo não fazia conforme eles ensinavam, então, pois o povo começava a ser um infrator dessa lei, ou de todas aquelas coisas que estavam inventando, essas tradições e costumes que eles inventavam, que não estavam escritos na lei de Moisés. E por isso o Senhor dizia a eles, põem fardos pesados e difíceis ao povo.
não podem levar, diz, os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles obrigavam as pessoas a cumprir tudo, mas eles mesmos nunca cumpriam a palavra de Deus. Nem tampouco cumpriam o que eles mesmos estavam inventando, programando. Diz, mas fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas vestes. Então eles começavam já usando em suas vestes, em sua indumentária, distintivos para mostrar ao povo que eles eram pessoas superiores, que ao ter esses distintivos, que eram esses filactérios e alongar as franjas de suas vestes, faziam-nos diferentes do povo, do restante do povo, do comum. Então eles se vestiam dessa maneira, para saírem às ruas, para que as pessoas os vissem, para que as pessoas lhes aplaudissem, ou os honrassem, ou os homenageassem. Isso era o que eles faziam, buscavam que os homens os honrassem, os tivessem nesse primeiro lugar, os tivessem como esses personagens tão importantes. E tudo isso eles faziam era para demonstrar que, para serem vistos, para que as pessoas os tivessem em alto e eles, à sua maneira, por sua vez, estavam menosprezando as pessoas do povo. Então, aí vinha neles como essa vaidade, como esse orgulho de usar esse tipo de indumentária que estava mostrando a superioridade. E tudo isso o Senhor Jesus estava menosprezando essas atitudes, essa maneira deles de comportar-se ou de viver, de fazer as coisas, porque o Senhor não queria isso, não queria o orgulho nem a vaidade. O Senhor queria era que as pessoas fossem humildes, simples e que ouvissem a palavra de Deus e a cumprisse, que tivesse o amor, tivesse a misericórdia e ajudasse as pessoas, estendesse as mãos aos necessitados. Isso era o que o Senhor queria que se fizesse com todos, com o povo, mas eles se sentiam personagens importantes e por isso o Senhor estava aqui referindo-se e fazendo essa crítica forte contra eles, de tudo o que eles estavam fazendo e vivendo, mas realmente viviam uma vida longe de Deus. Viviam uma vida na que Deus não estava com eles, respaldando-os, menos ainda apoiando. E aqui no verso 6 diz, e gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, quer dizer como os primeiros lugares, porque eles se achavam muito importantes, as pessoas mais importantes que qualquer do povo. E no verso 7 diz, gostam também de serem saudados nas praças e que os homens os chamem Rabi, Rabi, ou mestre. E que as saudações nas praças, pois, duravam muito tempo os cumprimentos e tinham que reverenciá-los, ajoelhar-se ou inclinar-se e render-lhes muita reverência, porque eles eram os grandes personagens. Isso era o que eles gostavam de fazer. A tudo isso o Senhor Jesus estava referindo acerca desses fariseus, escribas e fariseus, que eram os mestres de Israel, os mestres do povo, os que ensinavam a palavra de Deus, mas que não a cumpria. E no verso 8 diz, porém vós, dizia o Senhor a seus discípulos e às pessoas, porém vós não queirais que vos chamem mestre, rabi ou mestre, porque um só é vosso mestre, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Recordemos que a palavra Cristo significa rei, do idioma do grego. Eu suponho que é do grego antigo. E diz, porque um só é vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. O Senhor dava o ensinamento. E a ninguém na terra chameis vosso Pai. Porque um só é vosso Pai, é o que está nos céus. Então, eles também desejavam e obrigavam que as pessoas lhes dissessem que eles eram como o Pai, como esse mestre, como esse Pai, como esse Senhor superior, que
tinha tanto de Deus, ou que tudo tinha que era tão superior, que por isso era que as pessoas tinham que inclinar-se e saudá-los com essa reverência. Assim era como, naquele tempo, essas pessoas viviam enganando ao povo e não cumprindo com a palavra de Deus, não cumprindo com a lei do Senhor, não cumprindo com a lei de Deus. Nem sereis, diz no verso 10, nem sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. O Senhor estava ensinando contra o orgulho, contra a vaidade, contra o eu pessoal, contra esse ego, essa vaidade, esse orgulho que o ser humano tem e que o prejudica muito, e que se sente mais que os demais e muito superior, e querem que o tratem dessa maneira. Então o Senhor aqui estava ensinando a humildade, ensinando a simplicidade, ensinando que todos somos um no Senhor, que todos somos irmãos, que todos nós temos que querer-nos, que amar-nos, que respeitar-nos, mas não nos sentirmos uns mais que os outros, porque isso não agrada a nosso Deus. Essa superioridade a Deus não lhe agrada. Então, aqui o Senhor estava ensinando naquele tempo, e como podemos ver, estava ensinando faz mais de 2000 anos, e isso hoje nos serve a nós também, para que nós aprendamos a viver a boa vida no Senhor. O verso 12, no 11 que diz, o maior dentre vós será vosso servo, diz. O maior dentre vós será vosso servo. E assim é, porque nós somos servos de Deus e nós somos servos das pessoas, porque estamos servindo às pessoas, fazendo um trabalho, fazendo um benefício para os demais. Isso é ser servo. Então, aqui o Senhor dizia, não se sinta superior, sinta-te o servo, o que é menos. Diz, mas qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que humilha a si mesmo será exaltado. É questão de Deus, realmente que é Deus quem dá posição às pessoas. É Deus quem os põe em seu lugar. Deus é o que premia, o que abençoa, o que dá todas as coisas. Entretanto, isso não significa que nós nos enchamos de orgulho e vaidade pelo lugar que Deus colocou para cada um, pelos dons que Ele tenha dado à pessoa, pela forma como usa, pelo respaldo que Ele dá. Quando, por exemplo, os apóstolos faziam todos esses milagres, no nome do Senhor, faziam milagres e sinais, tudo que o Senhor Jesus fez, eles também faziam, e o Senhor queria que tivesse humildade. Humildade e não orgulho, nem vanglória, nem vaidade, porque quando tem isso no ser humano, então Deus tira a bênção, tira o respaldo. A Deus não lhe agrada que a pessoa se enalteça. Então Deus o deixa só e tira-lhe tudo e se afasta Deus. Começa Deus a ignorar a essas pessoas. E já essas pessoas já deixam de ser porque o orgulho foi mais forte. A vaidade foi mais forte. Assim que o Senhor aqui está nos ensinando, e aqui aprendemos, porque isso é para nós também, que quanto mais Deus nos dê, mais humildes e mais simples devemos ser. Amém? Assim, quanto mais Deus nos dê. Então, a humildade e a simplicidade é o que Deus quer. Se queremos triunfar na vida, se queremos progredir, prosperar em nossa vida espiritual, pois temos que ser muito simples e humildes. E temos que amar com sinceridade e sermos retos em todos os nossos caminhos. Fazer as coisas com retidão, com honestidade. Que Deus nos ajude. Eu sei que Deus nos ajudará a viver essa vida que Ele quer que vivamos. Ele vai nos ajudar, porque nós vamos pedir a Ele sempre. E vamos dizer ao Senhor que não nos deixe, que não nos abandone, senão que nos dê para que nós sejamos o que Ele quer e que Ele se sinta orgulhoso de seus crentes. Que nosso Deus se sinta orgulhoso,
que o tipo de crentes, de seguidores que ele tem, de sua igreja que ele está formando. Bendito é o Senhor. Então aqui estamos aprendendo muito. No verso 13 diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Estava-lhes dizendo aos escribas e fariseus que eles eram os hipócritas, porque eles estavam fechando o reino dos céus e não permitia que ninguém entrasse. Por quê? Porque eles estavam ensinando ao povo que era uma mentira o que o Senhor Jesus Cristo estava pregando. O Senhor pregava e eles diziam: é um mentiroso, ele é um falso. Ele é uma pessoa cheia de demônios. Demônio tem. Não o ouça, não creia nele, tem que buscá-lo, tem que apedrejá-lo, tem que levá-lo para a prisão, tem que matá-lo. O que mais eles forjavam contra o Senhor? E dessa maneira estavam fechando o reino dos céus, porque eles não criam, nem permitiam que o povo ouvissem a palavra do Senhor, nem que crescem no Senhor. E dessa maneira, isso é o que significa: fechais o reino dos céus diante dos homens. Esses mestres, porque o povo sabia que eles, como mestres, pois que tinham a razão, que sabiam o caminho que leva a Deus, que faziam a vontade de Deus certamente, e que estavam ensinando o povo que tinha que fazer a vontade de Deus. Mas não era assim. Eram hipócritas porque eles estavam pregando e ensinando, mas não cumpriam nada. E por isso o Senhor lhes falava da hipocrisia. E por isso lhes diz: vocês fecham o reino dos céus, porque eu estou aqui pregando, manifestando-me e ensinando o povo o caminho, e vocês dizem que não. Então vocês estão fechando, impedindo que o homem creia e que o homem se salve. E lhes diz: não entram, nem deixam ninguém entrar. Isso era verdade, porque nem criam, nem permitiam que o povo cresce no Senhor. E por isso, pois, o Senhor estava indignado e lhes dizia essas coisas, que eram os hipócritas. E lhes diz no 14: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e, como pretexto, fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação. Então a hipocrisia estava aí. Faziam longas orações para que o povo os ouvissem, que estavam orando. Mas essas longas orações que faziam era que memorizavam já as palavras e começavam era a recitá-las. E não saíam do coração, simplesmente saíam da boca e da memória, porque memorizavam todo o conteúdo da oração e a dizia para que o povo ouvissem e vissem que estavam orando longamente, com orações muito longas, mas não saíam do coração, senão da memória. E isso é o que o Senhor lhes criticava e lhes dizia: são hipócritas por fazer essas coisas, estão fazendo mal às viúvas. Naquele tempo, a mulher sempre dependia, era do homem, e quando morria o esposo, pois ela ficava lá desamparada, então tinha que estender-lhe a mão. Todos tinham que ajudá-la para que ela seguisse com seus filhos, sobrevivendo, e eles não o faziam. Ao contrário, eles tiravam-lhes o pouco que elas tivessem herdado do marido que tiveram, então lhes tirava. E isso o faziam, por isso o Senhor estava aqui criticando eles dessas más ações. No 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque correis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O Senhor muito forte, não é? Muito forte o Senhor, porque diz que eles correriam mar e terra, quer dizer, percorriam muitos quilômetros por muitos lugares para conseguir um discípulo, para conseguir uma pessoa que fosse como eles também, escriba e fariseu no futuro, que fosse mestre também da lei, que aprendesse tudo o que fosse a Escritura para que um dia tornasse esse mestre e ensinasse.
e ajudasse a eles ou os substituísse? Então eles faziam esses discípulos e faziam dessa maneira? Mas diz que essa forma deles fazer é buscar de uma forma com muito esforço, porque diz que tinham que percorrer mar e terra muitos quilômetros. Certamente sofriam muitas dificuldades também no caminho. E diz que com tudo isso eles não faziam nenhuma obra boa, porque Deus nunca via isso como algo bom que eles estivessem fazendo. Porque diz que de toda maneira eles tinham esse discípulo e o ensinava nos caminhos, mas não praticavam nada, então diz que iam fazê-lo, mas bem era filho do inferno e não deles, porque esse discípulo ia também seguir o mau exemplo de seus mestres. E por isso o Senhor lhes diz, uma vez que fazem já o prosélito ou o discípulo, fazeis a ele, a esse discípulo, filho do inferno 2 vezes mais do que vós, porque ele também seguirá seus caminhos? Ele seguirá os maus exemplos de vocês e eles não farão nada bom ao povo. No verso 16, ai de vós, guias cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo templo, não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, fica obrigado pelo que jurou. Lhes diz o Senhor no verso 17, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Fez a pergunta, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Pois aqui, aparentemente, nós pensamos que o ouro, pois tem mais valor que o templo. Mas acontece que o templo, naquele tempo, Deus o via como essa representação onde Deus morava. Porque nesse templo, no lugar santíssimo que Deus tinha ordenado construir, diz que o Senhor aí era onde ele iria manifestar-se ao sumo sacerdote. Pois coisa que isso aconteceu pouquíssimas vezes, porque o povo de Israel realmente esteve vivendo apartados de Deus. E era poucas as vezes que o Senhor se manifestava no lugar santíssimo, no templo. Entretanto, esse foi o título que Deus deu ao templo, que era algo sagrado. E, portanto, o templo tinha mais valor que o mesmo ouro. Insensatos e cegos, porque qual é maior, o ouro ou o templo que o santifica? Também dizeis, se alguém jurar pelo altar, não é nada. Porém, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou? Lhes diz, cegos. Pois quem é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aqui nesse caso é o altar. O altar era maior do que a oferta, ainda que a oferta fosse de dinheiro. Mas o altar estava representando que era o espaço ou lugar onde Deus iria pousar para que ele fosse venerado, para que ele fosse louvado e glorificado no sentido espiritual. E o mesmo com o ouro que estava no templo, pois o ouro tem mais valor, mas o mais importante era o templo, porque no templo era onde Deus tinha dito que ele se manifestaria ali nesse lugar, ia se manifestar ao homem, a seu povo. Então, o Senhor estava criticando-lhes que eles estavam ensinando erros também na doutrina e estava lhes criticando que eles permitiam que as pessoas fizessem juramentos, porque naquele tempo o juramento era algo sagrado também. E se as pessoas jurassem por Deus, pondo Deus, então, pois isso tinha que cumprir-se, pois não podia pôr em jogo a palavra de Deus, o nome do Senhor, em um juramento, em um disparate ou em algo que depois não iriam cumprir. Estes juramentos existiam na época da lei de Moisés, porque Deus tinha permitido que as pessoas jurassem por ele para que alguém acreditasse nele, de certa maneira, em algum negócio ou em alguma situação da vida, que acreditassem nele, então juravam por Deus e as pessoas acreditavam, diziam, esse jurou por Deus. Isso é verdade, porque ninguém pode jurar em falso. O que jura em falso quer dizer, põe em Deus de testemunha e é uma mentira o que diz, ou não cumpre o que jurou.
Então Deus começava imediatamente a castigar a essa pessoa. E também naquele tempo estavam os juízes, e eles também castigavam o falso, ao que jurava em falso. Mas aqui o Senhor Jesus estava lhes criticando aos fariseus, aos mestres que estavam ensinando a lei. Ele criticava que eles estavam ensinando as pessoas, que dizia, se você jura pelo altar, isso não é nada, não se preocupe. Claro, se você jura pela oferta, isso sim você tem que cumprir, porque se trata de dinheiro. Então aí veio a ambição do dinheiro, a ambição era o que via neles e por isso lhes dizia que pelo dinheiro, se cometiam a falta, então tinha que pagar por ter jurado em falso. E lhes ensinava que não se preocupassem, nesse momento jura, e o Senhor aqui estava lhes dizendo que tudo era mal. Era mal jurar pelo templo, mal jurar pelo altar e mal jurar pela oferta ou pelo que estivesse dentro desse templo. De toda maneira, não era bom que eles fizessem juramentos nomeando esses elementos do templo, porque todos os elementos, de toda maneira, era algo sagrado, que Deus tinha imposto e que tinham que respeitar. E aqui no 22 diz, no 21 diz, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono. Então, de toda maneira, estava o Senhor dizendo que não deveria jurar falsamente, nem por um, nem pelo outro, nem pelo templo, nem pela oferta, nem pelo ouro, o que tivesse ali no templo, senão de toda maneira, se a pessoa não cumprisse seu juramento, pois estava falhando, de toda maneira era um infrator. E o Senhor dizia aos fariseus que eles sim estavam fazendo isso e ensinava ao povo e tolerava que o povo fizesse todas essas coisas. Bem, então isso era conduzir as pessoas ao erro, à mentira, ao engano. Enganar-se a si mesmo, porque a Deus não se pode enganar. Mas o mesmo ser humano sim se engana. E no verso 23 lhes diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Se diz que a hortelã, pois é uma erva, é uma planta muito pequena. O endro são como essas águas de infusão, esses chás que eu uso para fazer o chá. É algo pequeno. O cominho também é uma semente muito pequena, é algo diminuto. E diz que eles eram tão exagerados, não é? Aparentavam santidade, aparentavam cumprir a palavra de Deus. Eles não o faziam, obrigavam o povo a fazê-lo. Que punham-se a dizimar as coisas minuciosas que não tinha, como que não tinha nem necessidade de dizimar isso. Porque era algo tão pequeno, tão diminuto, que não valia a pena dizimá-lo. Mas que eles sim faziam para aparentar que sabiam que tinham muito de Deus, que eram grandes superiores, que eram grandes mestres, que eram os pais que tinham que reverenciar. E o Senhor lhes dizia, escribas e fariseus hipócritas, dízima o mínimo, e tendes deixado o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso sim, não cumpriam, não ensinavam, mas sim ensinava que tinha que dizimar o cominho, que tinha que dizimar as folhinhas do chá, mas nunca nem praticavam, nem ensinavam o povo a ser justo, a ser reto, a ser misericordioso e a crer em Deus e a crer no Senhor para cumprir e fazer sua vontade. Isso não o ensinava, nem o praticava. E diz o Senhor, e isso era necessário fazer? Sim, era necessário fazer e dizimar tudo que recolhe a colheita, tudo que tem em sua horta e colhem, pois dízima, está bem. Era necessário fazer, mas o principal que tinha que fazer era
cumprir, ser justos, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso era necessário fazer, sem deixar de fazer aquela. Estamos aprendendo. Aqui o Senhor também a nós está nos ensinando que nós não vamos apegar-nos a isso, não é? Que nosso coração se adere a coisas mínimas, coisas pequenezes da vida, disparates da vida, vãs que não servem, tolices. E aparentemos a santidade, aparentemos que somos muito, que somos grandes diante de Deus. Não aparentar. É melhor praticar. E é melhor fazer o que o Senhor diz. Seja justo, você aplique a justiça, aplique a misericórdia, aplique a fé, crer em Deus, obedecê-lo, fazer seus mandamentos, cumprir os mandamentos do Senhor, agradá-lo. E aqui no 24 diz, verso 24, guias cegos que coais o mosquito e engoles o camelo. Então o Senhor diz, veja como são exagerados com seus ensinamentos, com tudo o que ensinam às pessoas e o que eles querem que os demais apliquem. Diz, coais o mosquito, que é algo tão pequeno, mas entretanto sim engolem o camelo. Então o Senhor estava vendo a injustiça, vendo a avareza, a cobiça, a ambição. Via o Senhor em tudo isso. A mentira, a hipocrisia, a aparência. Tudo isso estava se vendo nessas atitudes deles. O 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. E o limpa, diz, segundo isso, naquele tempo, quando eles davam um copo com água, os limpava bem por fora, o prato também tudo bem limpo, diz, mas por dentro estão cheios de quê? De rapina e de injustiça, aparentando que tinham que lavar as mãos, que antes de ir comer o pão, tinha que lavar as mãos, tinha que fazer, todas essas coisas, protocolos, mas deixavam o importante. Como estava o coração cheio de quê? De pecado, o coração cheio de injustiça. O verso 26, fariseu cego, limpa primeiro por dentro do vaso e do prato, primeiro por dentro, para que também a parte de fora fique limpa. Então, nosso coração como deve estar? Nosso coração deve ser um coração limpo e não somente estar aparentando santidade, aparentando que estou bom, que tenho os olhos fechados, que canto, que oro, que faço longas orações, que faço tantos jejuns, que faço tantas vigílias, e por dentro o coração cheio de pecado, de maldade. Não é o que Deus quer. Deus quer que tenha que limpar tudo é por dentro primeiro, e depois o de fora. Depois que o coração esteja limpo, então as obras vão se ver fora. Nossas obras se verão. Porque o Senhor, em uma parte, dizia, e é que o que tem dentro do coração sai a reluzir. Veja, e diz, o que tem no coração, disso é o que a boca fala. E se no coração está a limpeza, a pureza, a justiça, a retidão, está o amor de Deus, está Deus. Pois isso é o que essa pessoa vai falar e ensinar e a praticar, e todo mundo verá seu testemunho, seu exemplo. E isso é o que Deus quer que nós também vivamos. Porque hoje em dia o Senhor a nós nos diz também que temos que cumprir seus mandamentos, glória ao Senhor. É o mesmo que tudo isso, estes ensinamentos não ficaram na história, não ficaram lá faz mais de 2000 anos, não. Esses ensinamentos são para nós hoje, para que nós também aprendamos, para que vejamos como deve ser nosso comportamento em nossa vida cotidiana, como deve ser nossa vida com o Senhor, como deve ser nosso exemplo, nosso testemunho ao mundo e também às pessoas que vêm à congregação. E no verso 27 diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados.
Que por fora, na verdade, aparecem formosos, mas por dentro estão cheios de quê? Ossos de mortos e de toda imundícia. Então veja o Senhor como compara. Compara com as coisas físicas e materiais. Por exemplo, aqui estava comparando com um sepulcro caiado. Quando vemos que é bom, sim. Então a pessoa está ali, morreu a pessoa. Sabemos que quando o ser morre, esse corpo se descompõe, apodrece, começa, pois, a dar mau cheiro, tudo isso. E o Senhor, então, realmente, as pessoas ou o mundo, faz-se é que não, pois compra-lhe um caixão luxuoso, que por fora está bonito, com flores, com muito luxo. Ainda, então, aonde vai, no sepulcro, onde se vai a pôr o féretro ou o caixão. Então, tudo muito pintado, muito bonito, se vê formoso, cheio de flores. Mas então, a realidade é essa. Nossa realidade é que dentro, o que tem? Já um corpo em decomposição. E o Senhor diz, assim é a vida de vocês, dos hipócritas? Assim é a vida de uma pessoa que aparenta saber de Deus, ter de Deus, aparenta que sabe muito e que vai ensinar, mas não cumpre com nada. Que não cumpre, que não faz a vontade de Deus, que é hipócrita, que está aparentando. Assim é essa pessoa. Que tristeza que o Senhor tenha que compará-los assim com um sepulcro caiado. Então ele diz, na verdade aparecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de imundície? Diz, assim também vós, por fora, na verdade, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Tudo isso o Senhor Jesus Cristo estava dizendo àqueles fariseus e escribas, porque eles eram os mestres de Israel, os que liam. Supostamente tinham que ler a lei de Moisés cada sábado, e as pessoas tinham que ouvir a palavra de Deus aos sábados, e eles eram os mestres, os santos, os perfeitos, os pais que estavam ali, e as pessoas, o povo, pois enganados, vendo-os. Não, que santidade, que esse pai merece não sei o quê, por isso ajoelhavam-se diante deles para honrá-los. O Senhor Jesus estava muito indignado por isso, mas hoje também, o Senhor também se enfurece hoje, também conosco. Se chega a ver em nós algo de hipocrisia, algo de mentira, de engano ou de orgulho, de vaidade, pois o Senhor também a nós nos tem que dizer o mesmo e outras coisas nos dirá. Então, nós temos que aprender a vida reta. A vida reta tem que segui-la. E isso seguirá para todas as gerações. Estes ensinamentos são para todas as gerações. Não ficou na história. Não ficou no ontem. Como muitos dizem, que já a Bíblia é obsoleta e que isso já ficou no passado. Isso foi o que aconteceu ontem e que já não. Já hoje? Então, as pessoas, como não sabem do que falar, não falam de Deus. Em suas congregações não falam de Deus, não leem a Bíblia, porque dizem que isso já passou. Passou de moda porque isso aconteceu há 2000 anos. Não entendendo, não compreendendo que Deus é o mesmo ontem e hoje. E pelos séculos é o mesmo Deus. E Ele se manifesta e Ele existe. E isso as pessoas não entendem. Então, põe-se a falar de sociologia, de psicologia, de política, de filosofia ou de governos. Estes são os temas da atualidade, as pregações de muitas pessoas que já não têm assunto para falar de Deus. Mas aqui sim tem muitos assuntos para falar de Deus e nunca nos cansaremos. E aqui na Bíblia sempre será um tesouro. Isso é um tesouro de onde está sempre fluindo e fluindo coisas novas que teremos que aprender e pôr em prática se é que queremos agradar a Deus, se é que queremos ganhar a vida eterna. E isto, então, aqui seguimos. No verso 29 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas. Diz: edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Quando diz que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos, é porque eles se punham a ler as escrituras e começaram a ler a vida, o que aconteceu com os profetas e aos justos.
E eles elogiando, talvez elogiando e dizendo que não, que nossos primeiros pais, que nossos profetas, que nós vivemos é do que eles deixaram, do que eles ensinaram, do que eles nos deixaram de exemplo. E falando, e isso se chama os adornos. Mas, e dizendo, não, se nós tivéssemos vivido naquele tempo, não teríamos sido desobedientes, nem teríamos feito essas coisas que eles fizeram, porque eles sim cometeram erros, mas eu não teria feito isso, não é? Isso é o que significa aqui, que o Senhor lhes critica, que eles estavam aí falando e fazendo comentários, mas realmente dizendo, se tivéssemos vivido, não teríamos feito mal. E o Senhor aqui está lhes dizendo, o que vocês estão fazendo neste momento é pior do que o que aconteceu na antiguidade, com os desobedientes. Então ele diz, no 31, assim contra vós mesmos dais testemunho de que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós também a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras. O Senhor foi muito forte nesse tratamento, porque o Senhor sabia, via a hipocrisia e a maldade de todos eles, que em seu coração não estava Deus e eram os encarregados de pregar ou ensinar a palavra de Deus. E o Senhor via que eles não tinham nada de Deus, em seu coração não estava Deus. Muito triste essa situação. Que isso nunca aconteça conosco. Que todo aquele que prega e fala de Deus, que primeiro tenha a Deus em seu coração. E assim o pregue, para que Deus o respalde e para que Deus faça crescer, prosperar e progredir a vida espiritual de todos. E aqui no verso 34, portanto, eis que eu vos envio profetas sábios. Vejam esse verso 34, essa promessa maravilhosa. Eu gostaria que todos vocês lessem comigo. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, enquanto a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Que tristeza! Então o Senhor disse, eu vou lhes enviar profetas e sábios e escribas, como para que nós percebamos que os profetas, os sábios e os escribas não foram do passado unicamente, não foram da antiguidade unicamente, como dizem as pessoas, como dizem hoje. Os grandes leitores de Bíblia, que dizem ser cristãos, que leem a Bíblia e dizem que já, para que tem que ler o Antigo Testamento, que isso já não tem que ler, porque isso já passou, isso foi ontem, isso já não serve, e que não tem que lê-lo. E se limitam que tem que ler somente o Novo Testamento. Não, pois se ler o Novo Testamento é nós estudar uma árvore, os ramos, aqui a parte de cima da arvorezinha, estudar aí, mas temos que estudar a raiz, o tronco, para poder entender os ramos. Portanto, que esta palavra da antiguidade segue vigente. O que Deus fez na antiguidade, Deus levantou profetas, sábios, escribas, tudo isso levantou. Hoje também, no Evangelho também o Senhor, e aqui diz o Senhor Jesus, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e deles, claro, a uns vão matar, a outros vão crucificar, a outros vão açoitar, a outros vão levá-los às sinagogas para julgá-los, para persegui-los, e os perseguirão de cidade em cidade. O verso 35, o Senhor aqui fez a promessa que em seu evangelho, naquelas boas novas que o Senhor estava anunciando, o reino dos céus, mas ensinando também a lei de Moisés e cumprindo-a. Então o Senhor no verso 35 diz, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Então aqui o Senhor viu que na época de Adão e Eva, o justo que teve foi o inocente, justo e inocente foi Abel.
E logo também o Senhor, na época dos reis, um sacerdote Zacarias, diz: o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Disse o Senhor aos fariseus: vocês o mataram. Eles, os que estavam naquele momento ouvindo o Senhor, não o tinha matado literalmente, não foram eles, mas foi o povo. Foram eles de onde vinham? Pois do povo de Israel, pois do povo de Judá vinham. Então, por isso o Senhor lhes disse: faz muitos séculos que mataram a Zacarias lá, entre o santuário e o altar. Quem o fez? Pois o povo de Israel, o povo de Judá, assim que foram vocês, diz o Senhor aos fariseus. Vocês, as pessoas de sua linhagem, fizeram essa maldade? E diz que Deus vai cobrar isso e ele vai vingar a morte desses justos? Assim que o Senhor estava lhe dizendo a eles que meditasse muito bem em tudo que o Senhor tinha acabado de dizer-lhes. Que meditassem para que eles se arrependessem e aceitassem. Mas não foi assim. Mas bom, nós sim cremos no Senhor. Nós cremos em sua palavra, porque nós estamos lendo, meditando e esquadrinhando desde o princípio da Bíblia até o final. E estamos aprendendo o caminho de Deus. E o mais formoso e o mais alegre que ficamos, a maior alegria que nos dá é que o Senhor aqui está nos ensinando e que nos respalda o Senhor, nos está dando um respaldo, Senhor, porque está nos dando um sinal, quando o Senhor dizia: eu vou deixar-lhes sinais para que saibam quem é quem são os que vão no caminho do bem, no caminho correto. Falarão novas línguas, sobre os doentes vão impor suas mãos e vão curar, estarão profetizando, receberão os dons espirituais, terão o poder do alto. Então, esses são os sinais. Agradecemos ao nosso Deus, o Senhor, a nós está nos dando todos esses sinais e por isso sabemos que estamos andando pelo caminho correto. E pedimos ao Senhor que nos ajude a seguir. E por isso todos esses escritos recaem também para nós, para que aprendamos. E nos ponhamos sempre em dia com Deus e obedeçamos sua palavra. E aqui no verso 36 diz: em verdade eu vos digo que tudo isso virá sobre o que vai vir sobre essa geração. O do verso 35 diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde Abel até Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Toda a quantidade de justos que morreram por causa deles, o Senhor vai vingar. E porque diz: em verdade eu vos digo que tudo isso virá sobre esta geração. Quem era esta geração? Quem era esta geração? Esta geração era a geração do povo de Israel. Eles eram a geração porque eles foram os que desobedeceram e menosprezaram a lei, a palavra de Deus, e se apartaram de Deus, e por isso Deus abandonou. E Deus então escolheu outros povos, está levantando uma igreja, uma nação espiritual, uma nação com pessoas de todas as nações. O Senhor está levantando uma nação espiritual, um povo que Ele ame, que Ele busque, que cumpra seus mandamentos, que Ele adore, que seja sincero, reto, que não seja hipócrita. Isso é o que busca Deus. Isso conseguirá o Senhor, porque assim o prometeu o Senhor Jesus. Ele disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja que o Senhor ia formar. E assim será. E aqui diz, no verso 37 já, para finalizar, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Isso foi verdade. Porque desde a antiguidade que o Senhor nomeou seus profetas e enviava-os para pregar, para profetizar para o povo, eles os buscavam e os matavam, os apedrejavam e os matavam aos profetas. E o Senhor diz que, e por isso diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Isso é verdade, tudo isso lemos aí na história. E diz: quantas vezes quis juntar seus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas e não o quiseste?
Eis que vossa casa vos ficará deserta. Vossa casa. A qual casa estava se referindo o Senhor? O Senhor estava se referindo fisicamente a esse templo que eles tinham e que eles criam que nesse templo habitava Deus, que esse templo era respeitável porque Deus habitava. E o Senhor lhes estava dizendo: essa casa ficará deserta. Já Deus não se manifestará ali. Também está falando desta casa que era esse povo, o coração desse povo, que Deus ia se afastar deles, porquanto não creram nele e o menosprezaram e o abandonaram, lhe deixaram. E por isso o Senhor teve que buscar outro povo, outras pessoas para pregar-lhes, para que eles sim crescem. E entre todas essas pessoas, pois estamos nós aqui na presença de nosso Deus, que o Senhor nos ajude a seguir em frente. O 39, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Então já o Senhor foi muito forte, mas agradecemos porque aprendemos nós como deve ser nosso comportamento nessa vida em que estamos, nessa vida em que vivemos. Já aprendemos e sabemos qual deve ser nossa postura diante do Senhor. Que devemos seguir e ser sinceros e ser retos e não hipócritas. Nem aparentar, nem ambiciosos, nem avarentos, não. De tudo isso tem que apartar-se. Tudo isso tem que sair do coração. E nosso coração limpo para com Deus. Assim que eu convido a todos vocês para que leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia sempre. E também vão às congregações, a mais próxima, para que Deus lhe fale, para que Deus lhe ensine, lhe corrija, o oriente, o ajude, o apoie e o console também, porque o Senhor consola. Assim que, meu Deus os abençoe grandemente a todos vocês e aqui a todos os que estão comigo, Deus os abençoe. Vamos orar ao nosso Pai. Bendito o Senhor e Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito e louvado teu nome para sempre. Te agradecemos, Senhor. Tua misericórdia és para sempre. Teu amor é eterno e tuas promessas fiéis e verdadeiras. Obrigada, Senhor, por teu amor. Obrigada por tua palavra. Pelo privilégio que temos de ter conhecido este teu caminho. Ajuda-nos a seguir em frente. Dá-nos forças para seguir e para chegar à meta. E limpa nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a tirar tudo aquilo que não serve de nosso coração. Ajuda-nos a viver em santidade. Ajuda-nos a fazer tua vontade, a agradar-te para que tu estejas conosco, para que tu nos acompanhes sempre, para que tu nos leve de tua mão poderosa. Te peço, meu Senhor, também, em tua misericórdia, te peço pelos doentes, por todas as pessoas que estão doentes, que têm diversas doenças e que também têm doenças psíquicas, que têm muitas bruxarias, têm muitas feitiçarias, muitas maldições também, que adoecem a todas as pessoas, que os destrói e lhes faz uma vida infeliz, triste, desolada. Senhor, estendes tua mão e repreende todas essas doenças físicas, psíquicas. Liberta, Senhor. Quebre as correntes, quebre as ataduras e os laços. E dá-lhes gozo e alegria e dá-lhes saúde a toda a pessoa. Tira, Senhor, a fraqueza do corpo, a parte fraca de um corpo fisicamente. Senhor, dá-lhe força, vigor e energia às pessoas, aqueles que te clamam, que te pedem saúde. Estendes tua mão, Senhor, e cura, e limpa, e liberta, e tira toda a doença, Senhor. Também, Senhor, supre toda a necessidade. Tem muitas pessoas que têm necessidades econômicas, têm desejos em seu coração. Senhor, supre toda a necessidade e dá-lhes a bênção, Senhor, e cumpre os desejos do coração.
prospera-os e abençoa-os, no nome de Cristo Jesus. A honra e a glória é para o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, irmãos. O Senhor os abençoe. Que Deus os abençoe grandemente. Não esqueçam os convites. O convite de ler a Bíblia, o convite de congregar-se. E assim nos despedimos do Senhor cantando-lhe um coro. Cantemos esse coro que diz: Ele traz gozo ao meu ser. Ele quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz gozo ao meu ser. Él trajo gozo a mi ser, Él trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel, Él trajo gozo a mi ser, Él trajo gozo a mi ser, Él trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel, Él trajo gozo a mi ser. Glória ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus, porque Ele traz gozo ao nosso coração. Assim que Deus os abençoe. O beijo das crianças e um forte abraço para todos vocês. E aqui os irmãos que estão comigo. O Senhor os abençoe. Obrigada e até breve.